Vamos hoje conversar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, livro codificado por Allan Kardec. E hoje vamos falar um pouco sobre a progressão dos espíritos. Por que progressão? Observe que nós aqui sempre dizemos o seguinte, que não devemos deixar hipótese nenhuma de fazer a colocação dos princípios dos livros, porque isso gera uma grande dificuldade, já tem uma dificuldade de compreensão. Ainda fugindo dos termos corretos do livro, aí a coisa piora mais ainda. Todo o prefácio do livro da codificação, ele traz vamos dizer assim, a ligação das ideias que estão ali colocadas. É por isso que a gente sempre aqui fala que quando a gente altera a pronúncia correta do livro da codificação, nós estamos, na verdade, sendo uma pedra de tropeço, porque nós estamos agindo de forma pessoal. Eu acho que é assim. A exemplo disso são as diversas colocações de espírito criança, porque o espírito desencarna, como tem no livro dos espíritos, que quando o espírito desencarna a criança, não é que o espírito seja criança no mundo dos espíritos e que tem lá uma babá para recebê-lo, né? Então isso, olha aí a alteração dos princípios da doutrina. Da mesma forma espíritos simpáticos e espírito alma gêmea. Há uma grande diferença, porque os espíritos disseram a Kardec que não existe espírito alma gêmea, que nenhum de nós somos metade de outro. Nós somos simpáticos por pendores, ideais, ideias. Aí sim, essa simpatia, ela é elástica em todos os aspectos, né? Então, daí a gente vê que a alteração dos princípios da doutrina nos leva à deturpação da filosofia espírita. E aqui, observe que ele diz progressão dos espíritos. Por que progressão? Porque é um progresso contínuo. Pegue um dicionário e veja lá, né? Progressão dos espíritos, um progresso contínuo. Daí a gente vê o seguinte: quando os espíritos disseram que o progresso contínuo, isso nos dá uma certeza de que nós não retroagimos, como muitos acham, principalmente na questão da metapsicose, que foi, se não me falha a memória, foi criado por Platão, onde os espíritos inferiores assim passaram para a sociedade inferior, a sociedade pobre, que aqueles que praticavam erros, sendo eles pobres, viriam como animais e plantas. Na verdade, a psicose, a origem dela, a gente não se sabe a origem dela. Agora, teve homens influentes que divulgavam também essa psicose. E eles diziam que a sociedade ignorante, por praticar erros, vinha em um corpo de animal, de inseto e assim sucessivamente. E a sociedade instruída, né, observe aí a grande, né, tacada de uma ponta de maldade. Da reencarnação. E aí ele dizia que os instruídos viriam como espíritos inferiores, né? Que não retroagia.
mas os espíritos trouxeram a informação sublime, né, que serve para todos, que nós não retroagimos, nós estacionamos. E nesse estacionar, nós não perdemos as nossas conquistas, né? Mas o estacionar não nos possibilita o progresso. Daí se segue que Kardec, como um pensador contínuo, né, lúcido, depois das manifestações dos espíritos, passar por um meio instruído, porém ignorante, nos aspectos espirituais, que foi nos grandes palácios onde os espíritos se manifestaram, e dali até hoje ainda há essa leviandade de buscarem saber dos espíritos a sua vida pessoal, a sua vida amorosa, né, o seu progresso, como ele seria, enfim, tudo que relaciona-se à vulgaridade e aos aspectos pessoal de cada um. Então Kardec, ele quando soubera da manifestação dos espíritos, ele foi um cético, não um cético sistemático, porque o cético sistemático, infeliz é o homem que é o cético sistemático, porque o sistema, ele impossibilita o raciocínio, né? Nós não nos tornamos ou somos sistemáticos por sermos cientistas, não, mas nos tornamos sistemáticos pela criação familiar, pela criação religiosa, pelos conceitos ouvidos. Então, é uma ideia sistemática. Então, no meio espírita, o sistema, ele é inválido. Ele só leva a criatura para a sua degradação. Ao invés da criatura progredir, ela estaciona, mesmo com o meio progressista que é o espiritismo. Ela não consegue deslanchar suas ideias, porque ela está sempre voltada para aquilo que é ensinado, para aquilo que ela ouviu, para aquilo que ela acha que é, mas ela não tem uma bússola de direcionamento de estudo, ela não tem uma base de pesquisa, de raciocinar dentro daquilo que ela mesma procura, né? Foi aí que essa semana eu vi uma reportagem de uma criatura dizendo que isso também serve para a nossa vida. Para aquele que é espírita, quando nós adentramos numa faculdade, nós aprendemos o superficial. O campo de trabalho nos mostra totalmente diferente. Nós temos que lidar agora com a nossa criação. Nós temos que aprender a criar, a desenvolver. No campo, como espírito, não é diferente. É por isso que aqui no Progresso dos Espíritos, observamos o que os Espíritos dizem. Os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Observe só, os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta: são os próprios Espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Aqui está a confirmação de que, para a doutrina espírita, diante dos estudos que foram feitos de muito tempo e ainda até hoje na atualidade, esses estudos, eles não ficaram para trás, muito pelo contrário. Aqui mostra o seguinte: o trabalho de melhora é de cada um. Essa melhora, ela não está simplesmente vinculada à questão material.
que envolve o homem no círculo social dele ser bonzinho, ou no círculo familiar, que é como está lá no livro O Céu e o Inferno, né? Que o homem pode ser bom em um aspecto, mas em outro não. Tem um fato pesquisado por Kardec de um encarnado que quando ele estava no corpo físico, a família julgava ele como um homem justo, um homem bom. Quando ele desencarnou, a sua surpresa foi de ver que aquele que o tomava como justo e bom, aquilo pelo qual as pessoas verificavam nele que o caracterizava como homem justo e bom, não passava, na verdade, de uma mera ilusão. E aí ele descreve lá no Céu e Inferno, leiam o Céu e Inferno, tenha o hábito de ler, busquem o hábito de ler, está lá. E aí ele fala dos princípios que estabelece um homem de bem, um homem bom. Aqui os espíritos disseram que o melhoramento do encarnado não é o que nós achamos nos aspectos santificado, que é simplesmente a fala mansa, os cuidados pessoais de cada um, né? O afastamento da sociedade para não se preocupar com os problemas alheios, não é isso? E achamos que com isso nos dará uma paz de espírito, assim acha. Estudando o livro dos Espíritos, verificamos que a paz de espírito que estabelece ao homem é diante do seu dever cumprido na sociedade em que ele vivera. Porque o homem não progredirá de forma muito mais abrangente sem que esse progresso pessoal dele possibilite o progresso de outrem. A sua felicidade, a sua perfeição não será completa sem o que ele sabe, o que ele busca, o que ele desenvolve, não beneficiar o seu semelhante. Então, o melhoramento do homem começa por ele mesmo. É uma frase muito justa que Jesus simplificou quando ele disse: a cada um segundo suas obras, e a cada um será dado o que merece. Então, isso começa de que os espíritos, eles, como muitos acham, que são afastados do encarnado, pelo simples fato desses espíritos que somos nós, está prejudicando o encarnado. E isso é no círculo espírita que nós vivemos. Na questão da obsessão, diga-se de passagem, tem-se a ideia do seguinte: eu vou para o centro espírita para que lá esse espírito seja tirado. Observe. Assim como na época de Jesus, em que o lunático estava tomado de uma pleia de espíritos, e Jesus fizera a desobsessão, afastando esses espíritos. Mas perguntamos, para onde foram esses espíritos? Será que realmente esses espíritos foram jogados ao léu? Ou foram lançados no corpo dos porcos, como diz a história? Ou ali tinha uma pleia de espíritos responsáveis para esclarecer aqueles espíritos ignorantes? Os espíritos que nos acompanham, que são iguais a nós, porque nós não somos bons, nós não somos perfeitos, né? E nós não temos, nem estamos muito longe de ser bons, muito longe.
O exemplo disso são as nossas ações na sociedade. Basta verificarmos como nós agimos diante dos nossos interesses quando eles são tocados, os bichos ferozes que nós nos tornamos. Então, nós não somos perfeitos. Não estamos muito longe da perfeição. A compreensão em Deus, então, piorou. O homem não se tornou compreensivo das leis espirituais porque ele corta a carne com garfo e faca e leva a boca. E usa a inteligência de uma forma ainda tão rudimentar. Porque o homem ainda usa a inteligência de forma rudimentar no que se refere à ação dele diante da vida. Porque ele é materialista. Então, a sua inteligência ainda é rudimentar. Porque os seus propósitos e as suas ideias ainda são rudes diante da explicação da lei divina que está aí exposta para todos. Porém, o homem, por infelizmente desenvolver uma pequenina ciência dada a oportunidade por Deus, ele acha um ser superior, a ponto de dizer que não acredita que exista esse tal Deus. Então, nós somos ainda tão prepotentes que achamos que pelo fato de desenvolvermos uma pequenina parte insignificante de conhecimento, achamos que somos o rei da cocada preta. E aí, claro, acabamos respondendo por isso, porque Kardec perguntou aos espíritos: existem espíritos voltados para o mal e outros espíritos para o bem? Os espíritos disseram a Kardec: todos os espíritos são criados simples e ignorantes. O que quer dizer isso? Todos sem conhecimento, porém todos com a predisposição, tanto para o bem como para o mal. Isso se segue que, desde esse início, a gente analisa dessa forma, que nós tendemos tanto para o bem como para o mal. Aquele que já começara a trabalhar em prol da sua melhora, porque a perfeição do espírito consiste em se desvencilhar dos limiares da imperfeição. Há quem diga que já vive falando com Deus, né? Outro diz que está tão íntimo do Criador que ele falou com Deus que fizesse isso e aquilo. Os espíritos disseram a Kardec, tem uma passagem aqui, um parágrafo aqui, que os espíritos dão um chabu em Kardec, passam sabão em Kardec. Quando Kardec pergunta aos espíritos, ou melhor, o porquê Deus permite que os espíritos, haja espíritos maus. E aí os espíritos disseram a Kardec, quem era ele para querer saber dos desígnios íntimos de Deus? Isso foi uns passagens de sabão. Muitos estão dizendo aí que estão tão íntimos com Deus, que estão dizendo o que é que Deus vai fazer, o que é que Deus não vai fazer. Escolher, já tem até a conta bancária de Deus. Não é isso? Não é. Para a gente ter fazer uma reflexão de como somos ignorantes. Aí também nos leva à reflexão de que o homem quer sair daqui com asas. Batendo, eu não sei para que essas asas, porque asa ignorante vai cair logo. Quando as asas quebrarem, a gente faz agora uma brincadeira. Eu quero ver quando essas asas partirem, qual é o mecanismo que eles vão buscar para consertar essas asas. O que é isso aqui de asas? Sabe o que é isso? Isso foi a criação que o homem fez do bem e do mal. Assim, o homem é bom e nessa bondade ele cria asas. Ele não cria o raciocínio, ele não desenvolve o raciocínio não, viu? Ele cria asas para bater. E o homem mau, ele se torna um demônio. Aí a gente faz agora uma análise. Bom, se o espírito criado simples e ignorante,
As suas práticas maldosas cabe a ele responder. Assim como o bom terá o resultado da sua bondade. Deus é infinitamente supremo. Jamais criará um ser para disputar com ele o poder. Isso é uma história ridícula. Isso é ridículo. Né? Sabe o que? Você sabe o que é que leva a isso? O desconhecimento dos atributos divinos. É por isso que é um ditado muito certo. Enquanto o homem for místico, ele viverá sofrendo, porque as suas ilusões serão as algemas do seu sofrimento. Vamos continuar. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhe impõe e que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorre, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Observamos que aqui nesse livro, Povos Primitivos e Manifestações Supranormais, leiam muito bom, de Ernesto Bolzano, um pesquisador italiano, né, que fizera diversas pesquisas, e aqui ele relata a questão da mediunidade, onde esses povos primitivos, eles faziam assim, tinha fenômenos espetaculares. E aí a gente vê o seguinte: nessa questão da inferioridade do homem, as suas potencialidades está também inferior. As potencialidades que eu digo são as nossas sensibilidades extrasensórias. Ainda estão inferior. A captação de energia que nós recebemos para o progresso, porque quem faz isso é a lei de Deus, ela estabeleceu ao homem captar, ter essas percepções para progredir, tanto sim que o homem das cavernas para cá, ou se é que existiu o homem das cavernas, se é que existiu, né? Porque algumas informações que eu venho buscando ainda está superficial essa questão do homem das cavernas. Mas vamos dizer assim, o homem inferior, no seu estado inferior, ele capta as coisas exteriores pela percepção das suas faculdades. A proporção que essas faculdades que ele vai se melhorando, essas faculdades vão se sensibilizando e ele tem a possibilidade de uma percepção maior. É assim, no meu entendimento, estudando o livro da codificação, que eu compreendo. Nós vamos captando, percebendo, de acordo com o nosso trabalho, mais voltado para o espiritual, porque novamente eu digo, a ciência ela tem que ser pesquisada, mas o homem eminentemente
voltado para a ciência, ele se torna bruto. Ele é o bruto, porque ele se acha capaz, segundo ele, de dominar tudo. Agora, o homem voltado para a ciência e espiritualizado, as suas percepções, elas são muito mais abrangentes. Porque, diga-se de passagem, ele percebe as situações extracorpóreas e isso lhe possibilita um progresso maior. Foi por isso que Camille Flammarion, um cientista, ele, quando começou a pesquisar os astros, ele ficou desnublado. Ele se perguntara como Deus conseguia manter os planetas sem nada para segurá-lo. Como ele conseguia? Como Deus fazia isso? Tantos planetas sem um apoio, vamos dizer assim, para segurar esses planetas, né? E Flammarion, ele se destacou, ele tem vários livros, né, de pesquisa científica voltada para essa admiração do universo. Não é isso? O livro de fala da parte que você falou, vem aí, essa parte. Qual parte? Você falou sobre murmurar. O murmurar. Que uns aceitam sem murmurar e progride mais, e outros aceita murmurando. Hoje tem a parte do murmúrio. Do quê? Do murmúrio social, aceito, quer dizer, o indivíduo está sofrendo. Aí ele não aceita esse sofrimento, eu não aceito meu Deus esse sofrimento. Aí se pergunta, de duas ou Deus provocou o sofrimento ou o indivíduo provocou o sofrimento. Se foi Deus que provocou o sofrimento, então Deus não é bom. Se foi ele que provocou o sofrimento, está caindo nessa daí. E na verdade, essa frase, na verdade, não foi Deus que provocou o sofrimento. Foi o indivíduo, mediante as suas atitudes, ao longo de suas encarnações, e nessa própria encarnação, que o conduziu a isso. Esse ato de eu não aceito o sofrimento, como se o sofrimento estivesse dependendo da atitude de Deus. Eu estou murmurando, eu estou prolongando o meu estado de sofrimento. A mesma coisa, esse jeitinho de um indivíduo. Vou desafiar Deus, eu vou contra Deus. Vou desafiar. Vai barganhar com Deus. Você já viu você desafiar quem quer lhe ajudar? Na verdade, com quem você não desafia, você se alia a ele para que, mediante a absorção da experiência que ele tem para lhe passar, você aprender a sair da situação. Muito bem, gostei do raciocínio. Não é essa maneira, não. E outra coisa também, Marcos, que a gente, eu costumo dizer o seguinte, a proporção que a gente estuda, a gente, pelo menos aqui no ICMEB, a gente aceita a colocação daqueles que fazem, porque estuda o mesmo livro. É por isso que nós aceitamos, e é por isso que as nossas ideias, elas são concórdias, elas são aceitas. Nós estudamos os mesmos livros, nós passamos pelo crivo da razão e nós sintonizamos. É por isso que nós aqui aceitamos, da parte daqueles que realmente estudam, né, fazer as suas avaliações, e os espíritos aplaudem porque começa a deslanchar em nós outras perguntas e outros assuntos. Em cima dessa questão que você colocou muito bem, veio aquela questão de que por que o homem toma o santo, uma imagem, como uma criatura que promoveu a sua saúde, o seu emprego, enfim,
o progresso da sua vida e do seu parente, porque ele desconhece o Criador. É verdade. Ele desconhece o seu Criador, porque se ele conhecesse a Deus, ele, ou melhor, se ele buscasse conhecer a lei de Deus, porque o não conhecimento dessa lei é uma má vontade, o espírito sofre por isso. Leiam aqui, eu vou dar até, eu gosto muito de, quando eu falo sobre determinada questão dos livros, eu dizer onde vamos encontrar Livro dos Espíritos, na progressão dos Espíritos. Aqui, o livro da codificação, esse livro maravilhoso que é o livro da filosofia espírita, aqui vamos encontrar isso. Quando o homem aprender a buscar os atributos divinos e conhecer essa lei, deixando a sua má vontade, que será para ele um meio de sofrimento, se não hoje, amanhã, porque é assim. Tem-se a ideia do seguinte: eu não estou sofrendo nada porque estou me incomodando. Ele acha, mas pelo fato da sua rejeição, ele já começa a sofrer as punições. Diga-se de passagem. Aí o que é que acontece? A não busca dessa informação de que Deus é onipotente, onisciente, justo e bom, o homem busca imagens para lhe dar a informação ou dizer que essas imagens promoveu na sua vida algo que não é verdade. Se o homem conhecesse a lei de causa e efeito, a lei da imortalidade da alma, ele saberia que quando nós estamos com problema de saúde, ou quando somos agraciados, né, assim que gosto muito de falar, por uma situação benevolente, é a lei atuando. É a lei dando a ele o que ele merece. Assim como a doença. Foi uma atitude que levou tanto ao negativo como ao positivo. Então, se o êxito que ele tivera foi realizado, foi graças a ele. É aí que entra Carlos Bernardo. Quando ele foi tomado como uma criatura polêmica, porém um espírito de uma grande ideia justa. Eu estou bem graças a mim, porque ele se baseava, como se baseia, na vida progressista. Tendo eu uma vida progressista, certamente os benefícios e os malefícios que eu tenho foi causado durante essas minhas andanças. As realizações não é o santo ou a imagem que está me dando. O filho querido que se curou não foi a imagem que curou, mas foi os méritos pessoais de cada um. Foi o trabalho conquistado. Esse trabalho mediante os esforços pessoais de cada um. É por isso que para fazer o bem, nós não precisamos ser parente, derente ou quem quer que seja. Nós temos que ter a consciência de uma vida progressista. É aí que está o homem de consciência das responsabilidades dos seus atos. Ele vai buscar sempre naquilo que ele faz, ter maior atenção, porque aquilo lhe trará um retorno, seja lá em que aspecto for. Diga. Em relação ao que você disse em relação ao homem das cavernas, na verdade existiam homens, o que eles chamam de homem das cavernas, existiram. Mas o homem, ele não é o progresso do homem, se eu tivesse grau de evolução, não é o resultado do desenvolvimento do cérebro, mas é o resultado do desenvolvimento do espírito ao longo de suas diversas reencarnações. Exato. Essa ideia do homem primitivo, resultado do homem das cavernas, como resultado de um progresso cerebral que alguém lá escolheu meio
ele escolheu ao acaso e deu um atributo a ele, ao acaso, se fosse tivesse jogando dado lá, no universo, isso aí não existe. Não existe, exatamente. Agora, o homem das cavernas, na verdade, ele é um espírito em determinado grau de progresso, ao qual todos aqueles corpos menos desenvolvidos, com um cérebro menos desenvolvido, não é o cérebro que deu inteligência. Exato. É o espírito que estava ensaiando o desenvolvimento de sua inteligência ao longo de suas diversas reencarnações, correto. Não na verdade, os seres de hoje não são privilegiados, mas são aqueles que ao longo de diversas reencarnações, lavando um corpo, pegando outro mais desenvolvido, chegaram ao grau de evolução ao qual eles se encontram hoje. O homem não é resultado do progresso que aconteceu dos nossos antepassados. Eles são os antepassados que retornam, reencarnam e dão prosseguimento ao seu processo evolutivo. Exatamente. Então, porque o homem não é o homem não é o resultado da criação de raças melhores. É o resultado do aprimoramento do espírito nas diversas raças ao longo do tempo. Ao longo das suas reencarnações, né? Porque a reencarnação, ela tem a importância também do desenvolvimento biológico, né? Do ser. Então, o homem se desenvolve tanto intelecto, como moral e como biológico. É por isso que nós vemos os corpos que tínhamos ontem e os corpos que temos hoje e os corpos que teremos amanhã. Agora sempre na forma humana, mas com uma sutilidade maior. Mas isso depende do trabalho do homem. Esse trabalho, ele envolve o seu desenvolvimento intelecto e moral, porque a proporção que o homem desenvolve o intelecto, ele cria meios melhores. Esses meios melhores possibilita a ele usar menos a força bruta, diga-se de passagem, porque a força bruta ainda é um estado de inferioridade do homem, né? O homem ainda necessita dessa força bruta para desenvolver os campos adversos que ele vai ter que passar. Então, a proporção que ele desenvolve o intelecto, ele cria meios melhores, usando mais a inteligência e vai diminuindo essa força bruta que ainda existe, que é por força da sua inferioridade. Observe que o homem intelectualizado, ele cria melhores meios do que o homem bruto. O homem só tomado pela força. É aí que nós dizemos, eu digo e afirmo, a boa vontade não ajuda em nada. Pelo amor de Deus, não faça nada para mim de boa vontade. Eu não aceito. Não faça nada para mim de boa vontade. Faça para mim com inteligência, com conhecimento. Por que você está dizendo? Porque quem age com conhecimento age com resultados. E quem age com boa vontade atrapalha. Que no exemplo prático, um exemplo, a boa vontade mata. Quer ver uma coisa? O indivíduo sofre um acidente, cai e sofre um acidente. Quantas pessoas de boa vontade, não prestam atendimento certo e prejudica? Rapaz, acho que você captou o pensamento do espírito. Aí o que acontece? Ele carrega o indivíduo da forma, dá o procedimento que não é adequado, o indivíduo já está com a
faz tudo de forma empírica e acaba arruinando a situação daquele paciente. E arruinando a situação para frente. Agiu de boa vontade, agiu de boa vontade. Muitas das vezes ele ajudou a matar. Olha, o Espírito disse assim, e se o Espírito aqui você captou e respondeu. Deixa eu explicar a nível de entendimento para ele. Ele disse o seguinte, e se a pessoa tiver um acidente e não vai lá ajudar? Vai ajudar. Agora, o que Marcos está aqui passando é a questão da pessoa querer fazer aquilo que ela não sabe. Ajudar, todos temos que ajudar. Agora é necessário, minha gente, a gente buscar, aprender. Ouça o que o outro tem para ensinar. Ouçam. Porque quando a gente ouve, a gente possibilita sermos mais úteis. Quando eu vou ajudar alguém, isso não quer dizer, não me dá o direito, não me dá como é que se diz, o meio de eu chegar lá e, a exemplo do que o Espírito está perguntando, de pegar o paciente e querer levá-lo para o hospital. Há exceções. Há exemplo, né? Mas eu não vou fazer isso porque eu já ouvi algo relacionado àquilo que está acontecendo. Eu vou ajudar de outra forma, conversando e assim sucessivamente. Sempre há um meio de ajuda, porque nós estamos aqui para isso. Agora o que nós estamos falando é o seguinte: o aprendizado, ele é para todos. Ele é para todos. E ele tende a dar à criatura uma qualidade. Uma qualidade. Eu observo o seguinte: olhe como nós começamos anteriormente. Nós começamos de forma rasteira, diga-se de passagem, né? Rústica, ignorante, não sabemos nada. Isso é verdade. Não sabíamos nada a respeito, na verdade, do Espiritismo na sua inteireza de esclarecimento científico. Nós não sabíamos. As nossas atitudes eram mais baseadas de forma religiosa, não vou dizer religiosa, de boa vontade de ajudar. Religião é isso. Né? Mas nós tínhamos o interesse do aprendizado mais profundo. Batia sempre em nós o porquê de cada coisa. Isso é interessante. O porquê disso, o porquê o Espírito faz assim, não faz assim, o porquê o Espírito toma um médico, o porquê de tal coisa, né? Nós tínhamos esse vulcão em erupção dentro de nós. Isso graças a nós, graças a nós mesmos, com o sentimento de buscar, fomos nos aliando um ao outro. O que já tinha ouvido passava para aquele que não ouviu, entrávamos em conversação e resultou da busca de estudar. E esse estudo gerou um trabalho mais qualitativo. Qualitativo. Olha aí, o que leva à boa vontade e a boa vontade aliada ao estudo. Tá vendo? Você já pensou se um médico fosse para a mesa de cirurgia com a boa vontade de abrir o paciente e tirar a anomalia que está ali? Ele matava o paciente na hora. Agora, claro. Eu passei por essa experiência a semana passada. Estava trabalhando e tinha um ajudante comigo. E ele levou um menino conhecido dele para lá. Ele foi comprar um material que eu mandei, o menino ficou. Nesse interim o menino caiu de uma altura de 3 metros. Eu só ouvi o grito, me chamando, chorando, pedindo socorro. Quando eu cheguei, ele estava arriado no chão, se queixando de muitas dores, chorando e gritando. Eu, como tenho noção de primeiro socorro, apliquei conhecimentos de primeiro socorro. Fui lá, examinei tudo direitinho, consultei o lugar que estava doendo, tal. Me certifiquei que ele não tinha fratura nenhuma, não tinha quebrado nada. Aí foi que eu peguei, fui botando ele, levantei, botei sentado, botei em pé, mandei que ele andasse, ele não conseguiu andar. Ele já passou de andar, deixei sentado. Aí liguei para o responsável dele,
que é o menino que o rapaz chegou. Quando ele chegou, foi o que ele fez? Na brúpita pegou e carregou. Vamos levar que cheira de posto, eu disse, olha, quer dizer, se eu não tivesse dado os primeiros do papai me certificar que ele tinha nada fraturado, se ele tivesse ali com uma fratura, ele arrasava com o menino, da forma como ele pegou, carregou toda a bruta assim, pegou o fogo que ele botou no canto da bolsa, não conseguia, ele carregou de qualquer jeito, arrancou, botou no ombro, ele leva ele na bruta, eu disse aí, ó, a boa vontade dele, se realmente ele tivesse uma situação precária, uma fratura, ele arrasava a situação do menino, por força de quê? Do desconhecimento que ele tinha em relação ao procedimento que eu utilizei, com o conhecimento que eu adquiri com o curso de noções do primeiro socorro. É claro que ele tivesse fraturado ali, eu não ia deixar ele carregar. Eu ia explicar para ele, não, peraí, tu vai prejudicar mais ele. Eu já fiz o procedimento, ele está assim. Vamos chamar o socorro para que venha com um procedimento legal pegar. Ele botar ela tal, uma mata, tal, uma prancheta, aplicar o socorro. Eu não ia deixar, porque eu tinha conhecimento. Mas se eu não tivesse, como ele, e eu usava boa vontade, eu acabaria de arrasar. E em vista disso, tem muitos hoje que estão em cadeia de roda, com implicação física, por falta de conhecimento na hora da prestação de um socorro de um acidente desse. Ou seja, graças à boa vontade. Isso é em nome de quê? Da boa vontade que queria. A gente sabe que os momentos de acontecimento exalta os nossos estímulos. Isso é natural. Os acontecimentos, eles nos faz ficar exaltados. Os nossos estímulos ficam, vamos dizer, a nossa hemoglobina, não, a nossa adrenalina, ela sobe por força de uma lei natural. Agora, claro, temos sempre o sentimento de ajudar alguém, queremos fazer alguma coisa que seja assim para sempre, né? Porque a lei de solidariedade, ela é muito importante na nossa vida. Infeliz é o homem que só aprendeu a olhar para o próprio umbigo, né? Para a própria família. Para a própria família. Eu costumo dizer o seguinte, olha, quando eu saio do corpo, ou então eu tenho assim umas percepções, eu costumo dizer o seguinte: infeliz o homem que trata da própria família. Infeliz é o homem que só trata da própria família. Porque no mundo espiritual não vai a família, a não ser que seu André Luiz venha buscar e vai para as colônias, não é? Que nem ele sabe. Que nem ele sabe onde é. Não é verdade? Porque, minha gente, é uma bitolação. É uma bitolação. A nossa vida, ela não é restrita. Ela não pode ter restrição de família, de pátria, de sociedade. Nós não podemos. Porque nós somos seres universalistas. Então, se eu carrego comigo o sentimento patriarcal, eu jamais vou enxergar no mundo extrafísico que esse mundo ele é infinito. Ele não tem título patriarcal. Eu só vou verificar que ali existe, ou melhor, eu só vou buscar espírito que ali pertence ao Brasil. É verdade. Ou então meu círculo familiar. Ou meu círculo familiar. Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê meu filho? Cadê não sei quem? Cadê o meu? E ninguém é de ninguém. E ninguém é de ninguém. Entendeu? Porque nós somos universalistas. Nós somos espíritos de uma ordem perene. Hoje eu pertenço a tal família. Eu largo o corpo agora. Eu não vou pertencer a essa mesma família, porque a lei estabeleceu outros meios de progresso para mim, de acordo com os meus méritos. Então, eu não posso ficar presa a tal ou tal pessoa, porque pertence a um círculo restrito. Mas, infelizmente, a gente só tem essa visão quando a gente estuda, viu, minha gente? Porque não há outro caminho.
com estudo. Eu não sei, eu acredito que essa forma de pensar que eu tenho, ela não veio da agora. Eu tenho essa percepção, né? Ela não veio da agora. É de muitas reencarnações. Porque a gente não aprende, ninguém muda de uma hora para outra, né? É como assim, uma pessoa que levou 15, 20, 30 anos dentro da religião, sendo comandada por ditadores religiosos, onde estabeleceu princípios dogmáticos. Essa criatura ela não vai se libertar tão cedo desses vínculos religiosos. Não vai se libertar, a não ser que ela lute. A não ser que ela lute para começar a se desatrelar desses vínculos dogmáticos. Porque é difícil. É como você vive envolto de uma coraça. Ou você abre as antenas para a percepção, porque todos nós somos médios, né? E claro, nós percebemos, nós sentimos de acordo com a nossa evolução. E essa evolução, quanto mais ela tem um vínculo espiritual, ela não é abafada pelos círculos religiosos. A exemplo disso foi Jesus, que viveu em um meio religioso, mas não se deixou envolver por esses sistemas dogmáticos. A exemplo disso foi Kardec, né? E tantos outros. Então, não é, na verdade, o meio que o homem está que leva ele a cultivar essas ideias, mas é o próprio homem. É o próprio homem. É o seu interesse pelas ideias, que a exemplo disso, são pessoas que gostam muito de ler livros de um certo título. Isso fica como uma ideia fixa. Porque nós somos criaturas que damos e recebemos energias. Nós cristalizamos perispiritual essas energias. Então, tudo em nós tende a permanecer de acordo. Sabe onde é que vocês vão ver isso? No livro A Reencarnação. Eu falo muito desse, mas é um livro notável, maravilhoso, aquele livro A Reencarnação de Gabriel Delane. Ele fala isso, que nós só conseguimos gravar, vamos dizer assim, gravar algo em nós diante da intensidade que nós damos, entendeu? Constante desse mesmo comportamento. Nós damos essa intensidade e aí isso fica registrado em nós com essa mesma intensidade que nós damos. Então, da mesma forma acontece com os princípios espirituais. Não há de se errar que uma criatura que vivera durante sua reencarnação estudando os livros ao qual mostra de forma comprovatória, científica, porque o Espiritismo mostra a lei da reencarnação de forma comprovatória, científica. O Espiritismo prova, mediante a diversos relatos de espíritos encarnados. Está aí. Busque os livros, né? Porque no mundo ao qual nós vamos nos encontrar, ninguém vai achar nada de mão beijada. Os espíritos que aqui viveram, eles buscaram essas informações. Eles lutaram, eles se empenharam. Eles tiraram do seu próprio punho, do seu trabalho, do seu suor, os meios para se equipar desses valores, porque são valores. O espírito galga melhor condição de acordo com a sua busca de conhecimento. Nós não vamos galgar
melhores situações, ou aqui ou no mundo dos espíritos, pelo simples fato de estarmos nas instituições por 10, 15, 20, 30, isso não interessa. Você pode levar muito tempo dentro da instituição e não saber nada. Os seus princípios, o seu critério de raciocínio, as suas colocações, elas vão ser sempre tacanhas, sempre necessitada, vai ficar sempre a desejar, porque lhe falta o subsídio da busca pessoal que todos nós temos que ter. O que eu estou falando aqui é meramente superficial. Diante do que vamos buscar para estudar, muita coisa fica reservada, que só a pessoa que vai buscar as informações é que vai conseguir dali absorver. Então nem tudo a gente tem condições de passar, nem tudo a criatura também tem percepção de compreender, não é verdade? É por isso que muitas das vezes os espíritos, eles chegam aqui, porque eles estão aqui, ouvindo. Aí muita coisa que nós falamos, eles fazem a pergunta lançando o pensamento, porque isso afeta eles de uma forma que eles não veram isso no corpo físico. Entendeu? Ainda é para eles algo diferente. Então não é porque nós vamos largar o corpo que vamos ter percepções, vamos compreender, vamos sair ou melhor, vamos ter condições de andarmos com os nossos próprios pés. Não. Porque o que difere essa situação é a busca do estudo. Né? É a busca do estudo. É como muitas pessoas que adentram a instituição espírita e se depara com vários fenômenos. Um deles é o largar do corpo e ver o corpo e estar próximo ao corpo. Muitas pessoas relatam isso. Ou eu tive um sonho, diz assim, né? Eu tive um sonho, ou eu estava dormindo, mas estava acordado. É o estado de perturbação, né? Eu também tive um sonho que eu estive lá no centro de fulano de tal, conversei com ele. Bom, se for um sonho, o sonho, avaliado por muitos desses estudiosos, diz que é coisa do cérebro. O Espiritismo não trata do sonho, o Espiritismo trata do afastamento do espírito do corpo, né? E aí o espírito vai se encontrar ou vai para determinados locais onde ele deseja. A visão do espírito no corpo, vendo o corpo na cama, é aquilo que vai acontecer com ele. O largar do corpo. Eu aprendi, um sentimento muito assim forte vem ocorrendo comigo, assim. O que importa não é como eu me chamo. O que importa é quem eu sou. Eu sou um ser individual, eu sou espírito. Eu posso ser chamado de Maria, Joana, Helena, Luciana. Não me interessa. Isso está no livro dos espíritos. Quando os espíritos, Kardec perguntou aos espíritos, quando um encarnado chama o seu espírito protetor pelo nome de alguém, nome que ele conhece. E aí os espíritos disseram a Kardec que isso pouco interessava. O que interessava era o sentimento que o espírito tinha para com o encarnado, ou o sentimento que o espírito estava tendo. Então, é isso que nós temos que ter, a consciência de nós mesmos. Eu tendo a consciência de que sou um ser individual, pouco me interessa os nomes que me derem, mas eu sei que eu existo. Eu sou uma individualidade. Eu tenho um potencial desenvolvido e a desenvolver, né? E eu posso atuar. O que eu digo eu não é se retratando a mim. O que eu digo eu é se retratando aquele que assim pensa. E porque nós gostamos muito
nós somos ainda muito individualistas. Nós achamos que a individualidade é o meio que nos conduz. Não. A individualidade do nome, tanto assim que tem pessoas que até se ofendem. Não me chame de fulano. É o homem, mas não é o homem. Eu estou pouco me incomodando. Contanto que ele fale das minhas potencialidades, pouco importa o nome. Pouco importa o nome. Eu não sei se vocês estão compreendendo o pensamento. Né? Porque a gente dá valor à forma e esquece o fundo. Né? E aí o que é que acontece? Principal. Né? E aí o que é que acontece? O individualismo ainda é necessário no plano físico. Hoje eu estava fazendo uma reflexão. E eu vinha na rua e aí aconteceu um episódio e tal. Aí eu me pus a raciocinar. Tudo que Deus nos deu tem um propósito, tem uma finalidade e tem sua importância. Nada aqui é por acaso. Agora, os momentos há para se apresentar esses sentimentos que nós temos. Há momentos. Então, nada aqui se perde. É assim, muitas pessoas dizem assim, eu não sou orgulhosa. Eu não sou orgulhosa. Agora, infelizmente, muitos ainda não conhecem os princípios do orgulho. Não conhecem. Ele acha que ele não é orgulhoso. Ele acha. Mas ele é. Sabe por quê? Porque a lei divina deu a esse homem esses, vamos dizer assim, esses sentimentos para que ele começasse a verificar entre o bem e o mal. E para que no momento aprazado esse sentimento desse a ele um meio de conservação. Então todos nós, meu bem, fazer igual ao outro, todos nós, meu bem, temos tudo que não é que não presta, mas temos todos os estados de inferioridade, orgulhoso, vaidoso, metido, tirar a porreta, né? Basta um momento ser aprazado para nós nos apresentarmos. Não gostaram? Nos apresentarmos. Não se iludam, minha gente. A gente é de uma pouca evolução. Nós somos de evolução rasteiríssima. Quase beirando. Eu não sei nem mais o que. Então nós não fiquemos com esse cheio de dedos que nós não somos. Nós somos, sim, nós somos. É porque o momento ainda não foi apresentado, né? É como o Cristiane mesmo diz. Momento para a gente se apresentar, né? Somos criaturas inferiores. Agora, o que nos faz sermos mais adiantados do que o outro é a educação. Essa educação não é com a capa da hipocrisia. A capa da hipocrisia. Mas é aquela questão de que eu tenho que me educar para que eu não seja levado a consequências piores. Eu tenho que me educar para que eu não seja levado a consequências. É aquilo que Carlos Bernardo diz, ser menos ruim. Né? Então, isso é para mim, não é para os outros. Porque quando eu coloco aquela capinha de boazinha, eu não sou boazinha. Eu não gosto que ninguém diga que eu sou boazinha. Porque eu não sou. Acho muito antipático quando o nego diz é boazinha, eu não sou boazinha. Eu procuro fazer por onde ser menos ruim. Não sou boa, não sou boazinha, porque eu não sou. Eu procuro ser menos ruim. Né? É a mesma questão de que fulano anda com os dentes abertos, que é o bem. Nem sempre, viu? Nem sempre. Não é verdade? Porque a gente tem que usar o raciocínio. A gente tem que saber, a gente tem que aprender a estudar
o psicológico de outro. Porque nós somos criaturas ainda muito voltadas para os interesses. Tudo em nós gera interesse. Tudo! Somos interesseiros. É da lei. É dando que se recebe. Né? É dando que se recebe. Agora tem os mais interesseiros, né? Tem uns tantos interesseiros que querem assambarcar o mundo com as mãos. E a gente fica aqui.